Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Conimadeb, a Assembleia de Deus, Cristo para Todos. Nós aqui estamos estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino de Deus. E hoje, lição de número 10, iremos abordar o convite ao Reino de Deus, sabedoria, responsabilidade e esperança eterna. O texto áureo de nossa lição se encontra em Mateus 22, verso 4. De novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venha para o banquete do casamento. Esse é chamado convite às bodas do Cordeiro. Mateus 22, verso 4. É uma parábola. Um pai deu uma grande festa das bodas do seu filho. Qual é a verdade central de Mateus 22, verso 4? É um convite ao reino de Deus. É uma chamada universal que exige sabedoria para discernir sua importância e a responsabilidade para viver conforme os princípios divinos de esperança e na promessa da vida eterna que nos é oferecida por Cristo Jesus. O objetivo aqui é entender a mensagem central da parábola das bodas, analisar a sabedoria de Jesus na resposta à pergunta e sobre a doutrina da ressurreição e a esperança que temos de vida eterna. Leiamos então Mateus capítulo 22, verso 1 ao 7. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viesse, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Vinde às bodas, não é? Mas eles não lhe deram atenção. E saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Que caráter escatológico aqui com relação ao que vai acontecer a Jerusalém por terem rejeitado o Cristo. Vamos à introdução. O conteúdo nessa exposição tem sua ênfase ao convite de Jesus ao reino de Deus. Esse convite exige uma resposta sábia com as questões que Jesus está sendo confrontado sobre o imposto a César. Na preparação adequada para participar do banquete, temos a parábola das bodas, que menciona a esperança da vida eterna, que transforma nossa perspectiva sobre as responsabilidades terrenas e espirituais. Vamos à parábola das bodas, o convite ao reino de Deus. Jesus conta a parábola de um rei que prepara um banquete de casamento para seu filho, mas que aqueles que foram convidados recusaram, possivelmente os judeus aqui. Outros foram incluídos, pessoas de fora, possivelmente os gentios. São chamados para participar, mostrando que o reino de Deus é acessível a todos, mas que exige resposta e preparação adequada. Quando somos convidados, não rejeitemos. Vamos ao convite incondicional ao reino. O rei oferece um convite generoso a todos, sem exceção, para o banquete de casamento de seu filho. Mesmo diante da rejeição dos primeiros convidados, o rei manda chamar outros
incluindo aqui certamente os gentios, mostrando que o convite ao reino de Deus é aberto a todos, sem discriminação. Os primeiros convidados seriam os judeus, mas, devido à recusa, agora se abre aos gentios. O convite de Deus é expansivo e visa incluir a todos, porque sua misericórdia, especialmente com os marginalizados e rejeitados pela sociedade, é claro em todo o evangelho de Lucas capítulo 14, verso 23, e é universal, mostrando sua disposição em salvar a todos por meio de Cristo. Evangelho de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos às consequências da vestimenta imprópria. O rei observa um convidado que não está vestido adequadamente para o banquete e por isso manda embora. E isso simboliza a importância de nos prepararmos corretamente para o reino de Deus, que não pode ser alcançado sem uma verdadeira transformação interior, sem vestes nupciais. A preparação para o reino exige uma vida transformada, vestes apropriadas, que é representada pela santidade e pureza que é exigida por Deus. Apocalipse 19, verso 7 e 8, vestido de linho fino, as vestes de linho fino brancas são as obras dos justos. Inclui santificação e conformidade com a santidade de Deus em nossas vidas. De acordo com 1 Pedro, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque santo é aquele que vos chamou. Vestes brancas, limpas, sugere santidade. Vamos à inclusão no reino de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso lembra que, apesar do convite ser amplo, a resposta adequada é o que torna a pessoa digna do reino. A verdadeira entrada no reino depende da aceitação do convite, como fé e mudança de vida. Porque o reino de Deus exige um caminho de compromisso, de preparação, e nem todos aceitam esse chamado. Mateus 7, versos 13 e 14. Estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. A entrada nele depende da ação do Espírito Santo, que nos convence e nos capacita a responder ao chamado de Cristo. João 6, 44. Vejamos a pergunta que houve a Jesus sobre o imposto a César e a sabedoria na resposta de Jesus. Quando questionado sobre pagar ou não imposto César, Jesus respondeu com sabedoria, ensinando a importância de cumprir as responsabilidades civis sem negligenciar as espirituais. A lição de Jesus aqui desafia a equilibrar as obrigações terrenas com a devoção a Deus. Vejamos a armadilha dos fariseus e herodianos. Os fariseus e herodianos tentavam armar uma cilada para Jesus, questionando sobre a legalidade de pagar impostos a César. Eles queriam que Jesus se posicionasse contra Roma, o que poderia levá-lo a ser acusado de subversão, ou contra a lei judaica, o que desacreditaria entre o povo. Lucas 20, verso 20, lemos: pondo-se a vigília, eles mandaram espiões, que se fingiram justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. A intenção dos opositores era manipulá-lo, usando a sua autoridade para provocar um erro que pudesse ser usado contra ele mesmo. Mas Jesus, conhecendo as intenções dos homens, não caiu nas suas armadilhas, e semelhante aos que seguiram seus conselhos, nunca caíram em armadilha. Vejamos a sabedoria de Jesus. Ao invés de cair na armadilha, Jesus respondeu com sabedoria, dizendo: dai-me uma moeda. Quando mostraram a moeda, ele perguntou: de quem é essa esfinge ou inscrição?
E aí ele respondeu: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, a moeda tinha a imagem de César. Então dê a ele o que é. Enquanto o homem tem a imagem de Deus em si. Ele deve dar a Deus o que é de Deus. Então, Jesus reconhece aqui a autoridade de Roma em assuntos materiais, mas, ao mesmo tempo, afirma a soberania de Deus sobre as coisas espirituais. Ele ensina a obediência às autoridades governamentais, a pagar impostos dentro dos limites da soberania divina, reforçando o próprio princípio da autoridade dada por Deus, conforme Romanos 13, 1-2. A submissão às autoridades é parte também do testemunho cristão, desde que não contrarie a vontade de Deus. Falemos de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus revela um princípio importante. Devemos viver de forma responsável, cumprir as nossas obrigações civis e espirituais e atribuir corretamente o que é devido a Deus e a César. Requer discernimento sobre a separação entre as esferas de autoridade, sem misturar os papéis que Deus designou para cada um. Mateus 22, verso 21. É importante observar a palavra de Paulo aos Colossenses. Tudo o que fizeram, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 e verso 24. A separação entre os compromissos com César e com Deus deve ser equilibrada pela integridade de viver para Deus em todas as esferas da vida. Vamos ao terceiro e último ponto dessa lição, que é a ressurreição e a vida após a morte e a esperança da vida eterna, o sentido escatológico também das bodas do Cordeiro, esse convite. Quando os saduceus questionaram também Jesus sobre a ressurreição, ele revela a vida após a morte é real e que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, enfatizando aqui a esperança cristã na ressurreição e no poder transformador da vida eterna que temos em Cristo. Vejamos a pergunta dos saduceus e a ressurreição. Olha só que interessante, os saduceus que não acreditavam na ressurreição tentam ridicularizar essa doutrina com uma pergunta hipotética sobre uma mulher que se casa com 7 irmãos, Mateus 22, verso 23 a 28. Eles esperavam que essa situação expusesse uma contradição na crença da vida após a morte. Os saduceus rejeitavam elementos centrais da fé judaica, limitando sua visão a uma vida apenas terrena. Atos 23, verso 8. Paulo usou isso contra os saduceus quando viu que a corte que estava julgando ele estava dividida entre saduceus e fariseus. Aqui a tentativa de testar Jesus revela-nos a resistência dos líderes religiosos à verdade espiritual, pois os saduceus controlavam o templo. Mateus 16, verso 1 a 4. Essa verdade deve sempre nos encorajar a buscar um relacionamento profundo com Deus e a viver com propósito, sabendo que nossa vida não termina aqui, mas se estende para a glória eterna com Ele. Jesus corrige o erro dos saduceus. Jesus mostra que os saduceus não entendem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29 a 36. Ele explica que na ressurreição, os relacionamentos humanos não serão como na terra. Êxodo capítulo 3, verso 6, para demonstrar que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, reforçando assim a certeza da vida eterna. Jesus disse também no Evangelho de João: não vos maravilheis disso,
porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. João 5, verso 28 e 29. Jesus afirma a realidade da ressurreição e a certeza de que todos prestarão contas no futuro, seja no tribunal de Cristo, no julgamento da igreja, 2 Coríntios 5, verso 10, ou ainda no grande trono branco, Apocalipse 20, verso 11 a 15, onde se apresentarão todos aqueles que não ressuscitam na primeira ressurreição. Falemos da esperança da ressurreição e da vida eterna, Mateus 22, verso 33. A multidão fica admirada com a resposta de Jesus, que reafirma a esperança da ressurreição como um fundamento da fé. Ele aponta para a promessa de uma vida eterna, onde Deus será tudo em todos, trazendo o propósito e o significado para a vida. A ressurreição será um evento glorioso e transformador, assegurado pela promessa de Deus. 1 Coríntios 15, versos 52 e 53, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós, os vivos, seremos transformados e os mortos se revestirão de incorruptibilidade. Jesus aqui nos oferece a certeza para a vida eterna, para todos que depositam sua fé nele. João 11, verso 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. A vida eterna é apresentada como um estado de perfeita comunhão com Deus, onde todas as consequências do pecado são removidas. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Conclusão. Considerando o que foi abordado, é conclusivo que o convite foi aberto a todos. A sabedoria na vivência de nossas responsabilidades terrenas e espirituais levam-nos à coerência da fé, como a prática cristã, e a esperança da ressurreição e da vida eterna por meio de Cristo. A certeza da vida eterna traz propósito para a nossa existência, encorajando-nos a viver em comunhão com Deus e a buscar valores que transcendem a vida presente. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos agora ao questionário dessa lição para reforçar tudo aquilo que falamos e aprendemos e que nós possamos atender esse convite às bodas do Cordeiro. Primeira pergunta: com relação ao convite de Deus, é expansivo e objetivo? Bom, e a resposta é, ele é expansivo e objetivo porque inclui a todos. Deus chama a todos para a sua misericórdia. Alguns rejeitam o convite, outros aceitam. Vamos à segunda pergunta. A preparação para o reino exige. O que a preparação para o reino exige? Exige uma vida transformada, de santidade, com vestes apropriadas para podermos entrar nas bodas do Cordeiro. Vamos à terceira pergunta. Quais grupos tentaram armar ciladas para Jesus, questionando sobre a legalidade de pagar impostos a César? Bom, os que vieram com aquele lícito ou não pagar imposto a César foram os fariseus e os herodianos. E quando os saduceus viram que Jesus calou os fariseus e herodianos, aí eles vieram com também a sua, não é? Que é a quinta pergunta. Vamos à quarta pergunta. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E aqui revela um princípio importante. Qual é esse princípio? Bom, a resposta é que devemos viver de forma responsável e cumprir nossas obrigações civis e espirituais. Lembrando também que a marca na moeda era de César, que era a imagem de César. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o dinheiro pode dar a César, mas a nosso
coração, a nossa vida tem que ser dada a Deus. Quinta e última pergunta. Qual foi o grupo religioso que Jesus explicou que na ressurreição os relacionamentos humanos não serão como na terra? O grupo religioso foi os saduceus, que não criam na ressurreição e vieram com aquela história hipotética para ver se pegava Jesus em alguma palavra. Bom, com isso nós concluímos a nossa lição. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre em nosso canal, clique naquela foto redonda, ali vai lhe aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 259 pastas com mais, presta atenção, mais de 7.900 vídeos. São quase 8.000 vídeos. Se você vê um por dia, leva 22 anos para você ver tudo. Então, é muito conteúdo, uma riqueza de material, lições de 5 escolas dominicais ali, uma bênção. Entra ali, esteja acionando o nosso canal e seja grandemente abençoado por esse canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.